Olha os pelos aqui. Quer que eu tire? Não parece, não parece. Deixa eu tirar. Já tô no ar, mozão. Hello! Hello, pessoas! Vamos chegando, Valdete já entrando. Acho que eu entrei um minutinho antes. Como nós estamos? No revival, boa noite. Como nós estamos tratando novamente da sabotagem? A gente volta com a mesma trilha sonora. O que você tá rindo, Klaus? Você ouviu, né? Boa noite. Vou chamando a nossa palestrante da noite e a Soninha. Vamos ao ressoar. Sabotagem. Sabotagem. Top, top, top. Soninha. Haja luz. Gostando aqui, gente. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Vamos esperar a Soninha entrar. Voltando com a trilha sonora da Cássia Eller. Sabotagem. Estamos online. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, povo de Deus. O povo está entrando. Soninha, seja bem-vinda. Ellen Paula, com toda a sua malemolência, charme, beleza. Soninha, com toda a sua pele, cutis de pêssego. Tá dando tilt. Ixi, tá. Hoje a sabotagem está no lado da Soninha. Passei a bola? Hoje a Ellen deu um pé na sabotagem. Isso mesmo, Valdez! Soninha, não caia nessa. Temos que estar toda a equipe hoje aqui. Resiliência. Enquanto isso a gente vai dançando, gente. Boa noite! Eu quero que vocês se... Top, top, top. Top, top. Sabotagem. Eu quero que a sabotagem se top, top, Valeu, obrigada, gente. Chamar a Soninha, peraí. Vamos chamar a Sônia. Hoje, então, gente, nós vamos dar continuidade ao nosso tema, né? Ao nosso tema tão importante e tão Tem que avaliar isso. relevante. Passei a bandeira para Soninha. Passou a bandeira para a Soninha, bandeira da autossabotagem. Pois é, A sabotagem. gente. O que Não é, povo de acontece? Deus. O que acontece? Vamos trazer, então, novamente esse tema tão importante, trazendo agora, né, a nossa Ellen Paula, que chegou ao vivo e a cores. Estamos todos aqui. Então, Ellen Paula, traga o seu tema, explane sobre ele. Eu e Soninha hoje ficaremos aqui um pouco mais nos bastidores. Pois é, então a gente vai falar mais um pouquinho, né, do processo, né, de resistência, quando a resistência ela virar autossabotagem, né, e trazer um pouquinho também da questão da resiliência, né, trazer isso de forma assim mais clara, mais próxima da gente. Dentro desse processo de autossabotagem, né, de resistência, na verdade, né, que a autossabotagem é uma forma que a gente coloca, dá o nome, né, à resistência, né, a resistência de olhar para uma questão que está ali dentro, que alguma coisa que não está legal, que não está funcionando direito, e que a gente vai encobrindo, né? E muitas vezes a gente tenta fazer, a gente mascara, na verdade, né? A gente arruma couraças. E muitas vezes a gente nem percebe
às vezes não percebemos, porque é uma coisa que está tanto tempo que a gente vem arrolando, que a gente já toma como parte nossa, como um movimento já pertencente, né? É comportamental e cognitivo. Isso já me pertence. Eu sou assim. Eu não gosto de falar em público. Eu não gosto de ir à praia. Eu não gosto de comer japonês. Exemplo, né? São exemplos fáceis. E aí você fala com a pessoa, mas por que você não gosta? Ah, não sei. Você já comeu japonês? Não, nunca comi. Né? Por que você não gosta de ir na praia? Ah, não gosto, é ruim ir na praia e tal. Então, a pessoa, às vezes, ela vai colocando alguns empecilhos e toma aquilo como uma verdade dela e, às vezes, muitas vezes, assim, nunca ter experimentado, né? E como na quinta-feira passada eu falei um pouquinho, a nossa alma ela é livre. Ela é livre, ela tem necessidade do movimento, né? Nós somos articulados, já não é à toa. Senão Deus tinha feito a gente igual um tronquinho de árvore, paradinho. Então, a gente tem essa necessidade. Quando a gente vai encarnar, a gente já... a nossa alma é livre, nosso espírito é livre, ele se condensa dentro daquele corpinho que está nascendo. Então, aquilo já gera na gente um sentimento, assim, de uma ansiedade de... Né? Isso é lógico que é inconsciente, uma necessidade de um movimento de se libertar. Então, a gente já encarna aqui com esse propósito de fazer movimentos. Esses movimentos é viver a experiência do viver, né? Da vida, do saber, do experimentar. Então, se a gente vai, à medida que a gente vai fazendo esses, eu não gosto disso, vai arrumando essas couraças, vem trazendo essas limitações, para a vida da gente, a gente vai embotando a nossa alma, né? Ela tem essa necessidade quando a gente está em movimento, né? É tanto que a gente fala, quando a gente encontra o nosso propósito de vida, a gente se sente feliz, a gente se sente livre, fica tudo mais fluido. É isso, é que a nossa alma está se manifestando, não é mais o nosso mental. O nosso mental, ele existe, na verdade, é um processo da gente para elaborar, para a gente conseguir passar por essas experiências, né? Que é o viver, né? Que é a sapiência, né? A experiência é a ciência do saber, a experiência de viver, de aprender, de experimentar. Se vai dar certo, a gente não sabe se vai dar, a gente não tem garantia nenhuma, mas está aqui, é esse o processo. Só de estar aqui, esse é o nosso processo. Então, nesse intuito todo de compreender, de não entender esse processo, a gente nasce e a gente nasce com o nosso mental, ele está zeradinho. A gente não traz lembranças e tal, né? O nosso consciente está zeradinho. E aí a gente vai formando o nosso banco de dados. E o nosso banco de dados as informações que a gente é exposto, né? Tanto do meio, as nossas sensações, nossos estímulos. A criança, para dormir, por exemplo, tem que ninar, tem que fazer movimento, a gente dá chocalho. Então, você vê que o tempo todo, para desenvolver um ser, tem que ter estímulos. E aí, a gente vai, nesse processo, a gente começa a juntar nossos bancos de dados, que são informações que são colocadas à medida, né, lá dentro da nossa célula. E esses bancos de dados, eles se formam a partir do campo mesmo, do campo morfogenético, que é as informações energéticas que estão ao nosso redor. Então, tudo que a gente ouve, que fala, ainda que não seja com a criança, mas o comportamento daquele lar, daquela casa, vai trazendo essas informações. E dentro dessas informações, muitas vezes a gente cresce e vai ouvindo certas coisas, né? Que isso gera um sentimento, um trauma, e a gente vai rolando isso vida fora, né? Guarda lá de baixo, vai acomodando couraças, escondendo, e aí onde nasce essas formas, né? Essas personalidades que a gente traz como persona. Eu não gosto, eu sou assim, eu sou calado. Essa pessoa quando era criança, era alegre, era ativa, era solta. E aí se torna um adulto calado. Por quê? Porque de repente, quando criança, falava tanto que cala a boca, cala a boca, cala a boca. E aí ele cresceu com esse cala a boca, trouxe aí essa informação. E aí ele não consegue mais manifestar, ele se embota, entra em dor. Essa alma tá presa, tá triste, doente.
E aí, então, Ellen, só para eu entender, você está trazendo uma abordagem assim, que as experiências que a gente traz quando a gente vem lá de pequenininho, que a gente está com aquele HD vazio, e aí a gente vai, então, encontrando situações que vão nos paralisando, ou informações que vêm dos adultos, fatos que vão ocorrendo na nossa vida, que vão criando na gente um sentido de resistir, de paralisar, de se tornar rígido, né? Então, para que você possa, então, se proteger de muitas situações, e aí, dentro desse processo, você está fazendo esse link com, futuramente, os processos de autossabotagem, né? Sim. Então, dizendo assim, eu vou criando couraças, eu vou criando resistências, eu vou criando mecanismos de defesa, né? E esses mecanismos de defesa, essas resistências, essas situações que vão congelando, de certa forma, a nossa espontaneidade, é que você, então, vai desenvolver isso ali para o futuro, linkando com a questão da autossabotagem. É mais ou menos isso. Sim, e você falou uma coisa bem interessante. Isso também está muito relacionado, linka muito com a formação dos traços de caráter, das feridas. Porque é aí que essas informações, elas já direcionam para essas feridas, para esses traços de caráter que a gente conhece como, né, o oral, o psicopata, o masoquista. Ai, meu Deus, eu vou saber falar todos. O rígido. O rígido. Mais rígido, exatamente. Então, assim, começa aí, é desse processo também, já a gente consegue trazer esse link, e aí a gente vai arrolando isso vida fora, vai formando isso, e o processo de autossabotagem, na verdade, ele não vem como um processo de autossabotagem. As pessoas, geralmente, elas nem sabem, elas têm aquilo com parte delas que elas não imaginam que estão passando, que sofrem desse processo. Por quê? Por conta disso, por causa desse, é uma personalidade assumida e ela vem no intuito de nos proteger. Então, eu tenho medo de acessar uma dor, eu crio couraças, logo eu já digo que não gosto disso ou daquilo, para que eu não entre em contato com aquilo, para que eu não tenha que olhar para aquilo que me causa dor. E aí eu digo, sou assim, eu não gosto de falar, ou eu não... enfim... A gente cria uma máscara. E aí, a partir desse processo todo, vai gerando uma dor, vai gerando prejuízos, né? Porque a gente não entende. Isso vai virando um padrão repetitivo, vai entrando nesse looping. E aí a pessoa, às vezes, está pronta para fazer movimentos, a vida vai acontecendo, estou pronta para fazer uma mudança, estou pronta para mudar de emprego, de fazer uma transição de carreira, de casar, de ter filhos, que é o desejo da nossa alma, sempre estar em movimento, estar experienciando. Esse é o desejo da alma, por isso que a gente sempre tem de vir do âmago, eu quero um movimento, eu quero fazer, eu quero viver novas experiências. E o nosso coração, ele trabalha para isso, ele sempre coloca a gente para frente. Ele sempre tende a impulsionar a gente a experimentar algo novo. É o processo da vida, né? Foi o contratinho que nós fizemos. Só que quando a gente tem esses processos, isso gera um bloqueio energético, né? E bloqueio energético é uma emoção que foi condensada. Ela ficou dura ali, né? Suponho que a gente tem um cano, a emoção, no momento que vive aquela emoção, que a pessoa ela escuta lá, por exemplo... não fala com estranhos, cala a boca, você fala demais, você é chato, você é isso, você é aquilo. Ele já entende que eu não posso falar. Eu tenho dificuldade de falar, eu não posso falar. E aí isso vira uma verdade para ele. E aí, na vida adulta, sempre que ele estiver em situação que ele precisa se expor, né? Igual é o nosso caso, a gente teve essa experiência, né? No primeira atividade do Ressoar, muita gente veio, mas eu tenho dificuldade de falar, mas eu tenho isso e tal. Então, quando ela faz isso, aí vem, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de fazer vídeo. Aí você pergunta, quantos vídeos você já fez? Nenhum. A gente acolhe com carinho, é uma coisa real. Né? Mas tá lá na célula, no banco de dados, de que ele não sabe falar,
de que ele não deve falar, de que quando ele fala ele é chato. Ou então se falar com estranhos é perigoso. Então se eu fizer um vídeo e eu me expor, eu estou correndo risco, seja do julgamento do outro, seja... Enfim, aí o cérebro vai buscar lá nas suas informações tudo que tem a ver com quando você falar, o que pode te trazer de prejuízo. E ele vai listando para você. E aí, quando você está se pondo a fazer uma coisa, você está lá querendo mudar de emprego, estou com uma proposta numa empresa grande, um emprego melhor para ganhar um salário maior, mas a responsabilidade, ou eu tenho que desempenhar uma atividade, uma função que vai me pôr em contato com esse processo, aí eu fico com aquela vontade da alma de ir, mas aí vem trava, né? Aquele fluxo, aquela emoção tá ali contida. Lá de trás a informação tá naquele cano entupido. E aí, isso tudo é energético, né? Esses bloqueios são energéticos e para a gente tratar isso, o ideal é a gente buscar ajuda. Porque quando a gente está falando desse processo de autossabotagem, quase nunca a gente tem noção de que a gente está vivendo esse processo. Porque a gente já teve, como eu disse, a gente tem aquilo como a nossa verdade. Então, a gente não identifica. Eu gostei muito dessa tua abordagem, que foi bem diferente do que eu estava esperando, achei bem legal. E eu queria só voltar um pouquinho nessa questão da infância, que eu achei bem interessante quando você traz essa comparação entre criar resistências e couraças com futuros processos de autossabotagem. Eu achei bem interessante essa abordagem. E aí queria perguntar para a nossa especialista Soninha, né, em medicina germânica, mas eu queria perguntar para ela como mãe, que ela é mãe de 3 crianças que estão ainda em fases diferentes, né, com idades ali. O que ela pode, dentro disso que você falou, para esclarecer um pouco mais, se ela tem alguma observação assim da vida dela com os filhos, se ela percebe que assim certos tipos de abordagem que ela faz com o filho vai criar essa resistência, em outros já não cria, o que tem a ver com esse temperamento, porque eu achei bem interessante essa abordagem. Soninha, você tem alguma coisa para falar sobre isso? É bem interessante esse link aí, como mãe, né? A Ellen estava falando ali, eu estava pensando na questão das crenças que a gente trabalhou até no projeto, né? Como essa informação toda está linkada com as crenças que são construídas, né, ao longo da vida, e desde a infância a gente carrega aquilo como verdades e vem trabalhando daquela forma. E aí quando você faz esse link em relação às crianças, o que eu percebo muito é assim, como é importante a gente olhar para os filhos como personalidades diferentes, né, porque essa questão das crenças, a gente acaba reforçando alguns movimentos, né, dos meus filhos, né? Um é mais tímido, o outro é mais despachado, conversa. E aí, mesmo hoje, já tendo conhecimento de muitos processos, e assim, eu acho que eu e o Leandro somos pais muito cuidadosos em relação a tudo isso, mas às vezes a gente se pega naquele reforço que não é positivo, né? Assim, então, tô com vergonha de fazer tal coisa, porque eu não sou boa nisso. E às vezes a gente perde o gancho, o momento de dar uma contornada na situação e mostrar um outro lado para o filho, né? De dizer, olha, talvez nesse momento você teve essa dificuldade, mas não significa que você não tem essa capacidade, né? E, então, assim, como é importante a gente ser pais atentos a esse processo para ir trabalhando, porque são processos que eles vão carregar para o resto da vida. E o nosso objetivo aqui que você falou, talvez também seja olhando para isso, como a gente falou dos terrenos, né? Então você tem o terreno, na verdade, o solo é o mesmo, que seriam vocês. Você e o Leandro são o terreno. É o mesmo tipo de adubo, é o mesmo tipo de aditivo, é o mesmo tipo de terra. Mas cada filho é uma semente. Então, se você, na hora que vai podar, na hora que vai irrigar, a irrigação é diferente, o tipo de poda é diferente. Se você fala de um jeito mais duro com o filho, pode funcionar para aquele filho, para o outro já vai funcionar como uma criação de um trauma. Né? Então, assim, é o mesmo terreno, só que você vai ter que começar a perceber de que forma você vai adubar, vai podar, porque cada filho é um. Né? Então, tá a ver com essa interessante observar essa questão dos traços de caráter que a Ellen trouxe ali, né? Porque
eu percebo muito nitidamente que mais do que dizer assim, o caráter é uma construção, eu vejo que cada um deles traz uma questão para ser elaborada, ele já traz algumas definições na própria personalidade deles, que acaba, vamos dizer assim, com o mesmo evento eu sinto essa dor de tal forma, né? E quando a gente está consciente e presente na situação, a gente consegue perceber, opa, essa situação para ele caiu de tal forma, para ela foi tudo bem. Então, como é importante ter esse conhecimento e ir trabalhando isso, né? Para que a gente, no futuro, que é a expectativa, eu acredito, de todos os pais, tenha filhos que não se sabotem, né? Que consigam ir para a vida, fazer esse movimento, realizar, né, grandes coisas, enfim. Cada um no seu raio de atuação, nos seus sonhos, nos seus desejos, mas que não seja por bloqueios que a gente insere nessa fase tão importante da vida deles, né? E aí a Ellen falou do caninho entupido, né? Então tem tudo a ver, bloqueou, parte daí, Ellen, desse caninho que entupiu, que você estava falando. Esse caninho entupido, por exemplo, nas crianças, você tem um filho que gosta de futebol, o outro não gosta. Aí você vai e fala, o fulano, ele não leva jeito. Só que ele não gosta de futebol, mas você fala, ele não leva jeito. Ele é maior perneta, ele é isso, ele é aquilo outro. De repente ele só não gosta do futebol, ele gosta do basquete, ele gosta do vôlei, enfim. Mas aí a forma com que a gente fala, aquilo pode gerar esse caninho entupido e aí o indivíduo ele vai crescer com isso, reforçando, e chega uma hora que ele pode criar um monodeísmo, uma ideia rígida, uma ideia fixa. Ou eu sou ruim mesmo, quer dizer, eu sou tão perneta que eu não posso fazer nada. Sim. E aí ele entra num processo de entrega os pontos, tipo, minha mãe falava, né? Lá em casa todo mundo fala que eu sou peneta, não dou pra nada, não sei jogar bola, enfim. Ou ele pode entrar numa ideia rígida também de falar, eu vou provar que eu vou jogar bola. Eu não gosto de bola, no coraçãozinho dele não gosta, mas eu vou provar, porque, entende? Cada um vai reagir de um jeito. Só que quando entra nesse processo, esse processo é muito destrutivo. Ele é muito destrutivo. Porque a pessoa, ela deixa de viver para conseguir fazer aquela ação. Por exemplo, de provar para os pais ou para a mãe, ou para quem quer que foi que colocou aquela sementinha, de que ele vai jogar bola, de que ele vai fazer. E aí as coisas não vão dar certo, né? Porque é energético também. Existe esse bloqueio energético. Se eu estou fazendo alguma coisa porque tem que fazer, então, assim, isso gera dor, isso gera aquele looping, né? A pessoa entra nesse processo. E aí não estuda porque está tentando jogar bola, não vai fazer faculdade, não vai fazer cursinho, não vai fazer um outro esporte, não vai fazer um outro nada. Ele está focado naquilo ali. Aquilo ali vira até uma sede de vingança, né? Contra ele mesmo. Ele não vai dar conta de fazer isso, não é o do coração dele. Então, esses pontos que é importante a gente entender nesse processo de autossabotagem, ele é altamente destrutivo. Ele é altamente destrutivo e ele é quase que imperceptível, porque a gente toma como a nossa verdade. Não, eu vou ficar bom em jogar bola. Aí todo mundo acredita, ele vai ficar bom. Ele tá treinando 5, 6 anos e não consegue, sabe? Ele vai ser uma pessoa frustrada. Essa frustração, ela espelha em vários campos da vida da pessoa. Não é só com a bola. E aí Então, digamos assim, entrando para aquela parte que você falou, as pessoas então acham que um comportamento desse é resiliência, quando na verdade é resistência. Né? Resistência é você se colocar numa posição de resistir a alguma coisa, tentando que aquilo não gere dano em você, para que você realize aquilo de qualquer jeito. E as pessoas acham isso, confundem isso e digam, como ele é resiliente, ele está ali sentando. Quando, na verdade, o conceito de resiliência, né, eu trouxe para a gente olhar, resiliência é a capacidade de um indivíduo ou uma população, que uma população apresenta, após um momento de adversidade, conseguindo se adaptar e evoluir positivamente frente à situação. O processo de resiliência é um processo de evolução. Eu resisto, sim, a algo que vem contra mim, ou uma situação adversa, mas eu evoluo positivamente. Na resistência, há uma paralisação. Então, só que, assim, inclusive no meio holístico, as pessoas usam muito a questão da resistência, né, da resiliência, como algo assim, que eu aguento abuso, eu aguento. Eu queria que você falasse um pouco dessa abordagem
dessa questão do abuso, então eu sou resiliente, eu aguento tudo isso, eu suporto, né? E aí, enfim, o que você pensa sobre isso? A resiliência, para a gente, né, fechar, é assim, é quando você chega num processo de identificar que tem alguma coisa errada, alguma coisa não tá fluindo, de que as coisas, você tá num padrão, por exemplo, eu troco de emprego, todo emprego, eu não paro emprego nenhum. Por que acontece isso? De repente, pode ser por um processo, esse processo todo dessa resistência, desses traumas, desses bloqueios, eles atuam muito dentro do nosso processo de autoestima. Autoestima baixa. Então, assim, você acha que tá todo mundo contra você. Então, às vezes, você entra num lugar, fez algo errado, e aí pronto, já não posso mais. Eu não consigo resolver problemas, eu não consigo sair de vivenciar uma experiência com começo, meio e fim. Fim no sentido assim, transpor dificuldade e deixar fluir. Né? Eu paro ali, eu sempre paro ali. Ficou difícil, eu paro. Ficou difícil, eu paro. Eu recuo, ou eu crio essa ideia fixa de tentar conseguir aquilo que não é para mim. Aí vira uma sede de vingança, aí eu me maltrato. Então, tem essas duas partes, essas duas faces nesse processo de autossabotagem. Mas a resiliência é quando você consegue identificar isso e fazer as pazes com você. Investir no autoconhecimento, investir que eu digo, nem é financeiramente não, mas é investir mesmo, de ir na busca, de entender aonde que fazer esse mapeamento, aonde que está esse bloqueio, aonde que está esse nó energético, onde que essa emoção travou, que emoção é essa? E aí, o ideal é que a gente peça ajuda, porque é difícil, isso vem muito camuflado, isso vem debaixo de muitas couraças, é um processo bem complicado, até pra gente, né, a gente vira e mexe, a gente se depara com um processo desse, isso é todo mundo, e quando você faz essa identificação, você já está num caminho assim, você já deu o primeiro passo. Eu posso falar um pouquinho disso? Assim, você falando me veio algumas lembranças aí e ao mesmo tempo associando a como é importante esse processo de cura, né, da gente buscar esse autoconhecimento realmente. Porque assim, eu posso falar que eu passei por esse processo. Até quando comecei a estudar terapias, e eu achava assim, tô fazendo só para conhecer, só para melhorar meu processo com os meus filhos, na minha casa, para mim mesma. E no fundo, por trás disso, tinha uma crença de que eu jamais seria capaz de cuidar de alguém, por mais que eu tivesse vontade ou desejo, mas assim, eu não tinha essa... eu não conseguia me conectar com a minha capacidade de curar o outro, não de curar o outro porque ninguém cura o outro, mas de ajudar o outro a encontrar a própria cura, a olhar para os seus processos. Eu me senti incapaz, realmente, de alcançar isso. E aí a gente foi trabalhando em consultório, né? A Gel acompanhou todo esse meu processo. E aí a gente vê quantas crenças tem. Então, assim, eu sequer ousava admitir as coisas que eu realmente gostava. Porque eu achava que era aquilo. A vida me levou até aqui, é aqui que eu tenho que seguir, é esse meu caminho. Então, a gente às vezes se coloca nesse rumo, né? De é isso que eu tô fazendo, é isso que eu vim para fazer, porque eu tô aqui nesse caminho. E a gente não consegue olhar realmente o que toca meu coração. O que me faz feliz? Quando a gente está nessa dor, né? Dessas couraças, dessas camadas, bloqueando a gente de se conectar com a essência do que a gente é realmente. Fazer as pazes com você é uma das coisas mais importantes. Identificar, fazer as pazes com você, se precisar pedir ajuda. Quase sempre a gente precisa de ajuda. E a gente tem excelentes ferramentas para isso, né? Que vai lá na informação, por exemplo, na metodologia que a gente trabalha, no Tachyons Talk, a gente vai na informação, traz aquela emoção, lá gravado, né? Trata aquilo ali, identifica, e aí a pessoa vai receber aquela reprogramação, e assim, tem tempo também para isso reverberar. Né? Aqui é tudo mais denso, a gente trabalha no energético, no espiritual, demora um tempinho, tem um tempo para isso integrar e reverberar. Não sei, eu vou dar um tempo aqui, daí uns 6 meses, a pessoa começa a ver que tudo começa a fluir, aquele cano foi desentupido, né?
Mas para você fazer esse processo do desentupir, de você quebrar esse bloco energético, precisa de uma ação de reconhecimento e de você se propor, se organizar. E de muita, eu falo que é valentia, eu sempre falo isso com os meus assistidos, valentia, persistência. Você tem que enfrentar, não tem como você quebrar um processo, um bloqueio de autossabotagem, de resistência, se você não fizer esse processo de enfrentamento, de ir atrás, de viver isso, de falar, eu vou transpor essa situação, eu vou, de fato, desobstruir esse canal. Porque enquanto você achar que existe algum método que vai chegar aqui, vai fazer uma limpeza e te tirar, assim, né? Tipo, mágico, não tem, porque ele é um processo mental, então ele precisa que você entre em contato, que você entenda isso, porque senão você vai fazer de novo, de novo, de novo. As técnicas até podem limpar, né, Gel? Mas você... Um paralelo sim, e um paralelo, desculpa, que você acabou de falar e me veio aqui assim, né? A gente tem de um lado a autossabotagem e do outro lado veio auto, né? Falei, autossabotagem, o que eu posso fazer para de uma forma assim, simples e lúdica aqui falar, né? Autossabotagem, autorresponsabilidade. Sim. Quer dizer, quando eu tomo uma postura de autorresponsabilidade, né, eu me responsabilizo por esses processos, por compreender isso, por sair da resistência, entrar num processo resiliente de querer superar positivamente os obstáculos que a vida me coloca, sem culpar ninguém, aí eu consigo sair dos mecanismos de autossabotagem, porque a autossabotagem está muito ligada em responsabilizar o outro, em não olhar para si mesmo, em encontrar N desculpas para não fazer o que precisa fazer, né? Porque assim, para sair de um processo de autossabotagem, vai com dor mesmo, né? É um processo que todos nós estamos fazendo aqui, dos desafios, das novas possibilidades, do ressoar, as aulas, né? A exposição, fazer os vídeos. Então, tudo isso é um processo de enfrentamento e de autorresponsabilidade, né? Como a gente falou ontem na aula das crenças, né? Não dá mais para culpar o seu sistema de crenças. Ah, eu sou assim porque eu fui criada assim e eu tenho crenças que me fazem ser assim. Você já aprendeu, bebê, como que você desmantela esse sistema de crenças limitantes e cria um sistema de crenças proativas. Então, tudo está ligado, né, com a autorresponsabilidade. Então, me veio isso aqui agora, enquanto você falava, né? Veio essa autorresponsabilidade, eu falo que é fazer as pazes consigo mesmo, porque aí você vai com carinho e amorosidade, porque precisa trabalhar muito esse auto-amor, acolher, identificar o processo, acolher, pedir ajuda e falar assim, olha, traçar uma meta e falar, eu só paro agora quando eu chego lá do outro lado. Porque, gente, é experimentar. Não tem como. A gente, se parou ali o fluxo, ele tem que dar vazão. Tem que dar vazão. E o único jeito que quando num cano entupido, a gente tem que empurrar. Então, botar pressão. Vai na pressão, vai empurrado, vai tentando, quebrando cabeça. Esse é o processo da vida e tá tudo certo. O processo da vida. Posso ler um negócio que eu achei legal, que eu imprimi aqui? Na ecologia... Acho que tem tudo a ver com o que você falou do cano entupido, adorei. Na ecologia, a resiliência é a capacidade de um ecossistema de responder a uma perturbação ou distúrbios, resistindo a danos e recuperando-se rapidamente. Tais distúrbios e perturbações podem incluir eventos estocásticos, como incêndios, inundações, tempestades de ventos, explosões populacionais de insetos, atividades humanas, desmatamentos, whatever, etc, etc. Né? E aí fala que a duração, enfim, podem forçar tudo isso pode forçar um ecossistema a alcançar um limiar além do qual predomina o seu regime de estrutura natural. Né? E aí, eu achei muito interessante, porque fala justamente disso, nós somos um ecossistema, né? Nós passamos emocionalmente por incêndios, inundações, tempestades de ventos, explosões, tudo isso a gente vive no nosso campo de emoções, né? Então, a resiliência é a capacidade de responder rapidamente a esses distúrbios e essas perturbações.
né? Trazendo essa mobilidade que você falou, essa capacidade de se autogerir, de fazer as coisas acontecerem, com carinho, com cuidado, obviamente. E aí fala, diferentemente da resistência, né, que é a capacidade de um sistema de se manter numa mesma estrutura fixa, né? Então, essa é a diferença, porque nós somos seres em evolução. A resistência não nos leva a lugar nenhum. Não. A resistência nos mantém exatamente no mesmo lugar. É ruim ter resistência? Não. Mas ela não vai te levar para um processo de evolução. A resiliência, sim, é a capacidade de passar por tempestades, intempéries e tudo mais, por vários tipos de perturbações e distúrbios, e conseguir transcender, transmutar. Exatamente. Eu achei bem interessante. É bem legal mesmo. E é o caos que nos dá a oportunidade de fazer movimentos. Então, tá no processo da vida. O caos faz parte disso. Então, essa coisa daquela aquela linha retinha de eu vou encontrar paz, eu tô vibrando em alegria. Gente, não, isso é crença. A vida, ela acontece assim, ó, a gente já vê isso lá no aparelhinho, né? Quando a gente vai fazer ressonância, o negócio tá assim, quando tá assim, acabou, não tem acontecimento. E a nossa alma precisa disso. Então, quando eu me ponho, eu me abro a experiências, eu acesso mais informações. Quando eu acesso mais informações, eu tô vivendo a sapiência. Eu tô vivendo aquilo que a gente veio fazer aqui, experimentar. É experimentar. Pronto, experimenta e vê o que aquilo te trouxe. Eu tive isso de aprendizado, isso aqui foi bom para mim. Por isso que a gente fala, vamos ressignificar, vamos ver o lado bom das coisas. Tudo traz um ensinamento, um entendimento, uma lição. É esse o processo. E o processo para a gente transpor esses bloqueios, né? A gente conseguir transpor a resistência, é esse enfrentamento. Até mesmo porque a autossabotagem, ela é bem ardilosa. Ela usa de todos os recursos, né? Com o universo já é dual. Ela usa dos recursos de procrastinação, mas ela também usa dos outros que você entende como prazer. Por exemplo, eu tenho que estudar para uma prova, mas aí eu falo assim, mas eu podia parar para, sei lá, para tomar um sorvete. Aí eu vou tomar um sorvete. Aí depois alguém conversa comigo, eu vou no WhatsApp, olha um pouquinho. Aí daí a pouco deu a hora, eu não estudei. E aí, o que eu fiz? Entende? E existe um campo morfogenético nisso, é energia. Se eu não estou com a cabeça ali, porque tem um bloqueio, eu não consigo passar a ideia, vai vir no meu campo várias coisas para me tirar a atenção. O vizinho vai chamar, o carteiro vai chamar, vai cair um foguete, vai pegar fogo não sei aonde. E tudo vai acontecer para me tirar. E quem nunca passou por isso? Gente, eu tinha que fazer não sei o quê, e aí o pneu do carro furou, eu tinha que não sei o quê, e o sinal não sei o quê. Eu não achei válido. E assim, a gente vive esse caos. Essa experiência vivida com resiliência, ela faz a gente ficar forte, faz a gente trazer isso como... Né? A experiência de superar, ganhar musculatura e etc, etc. Agora, se a gente fala, tá tudo contra mim, tá tudo dando errado, eu tinha que fazer isso, aí o menino chorou, aí não sei o que. Entende? Aí a gente começa a entrar nesse processo de embotar tudo contra mim. Eu não sou merecedor disso. Eu tinha que chegar vitimismo, né? Agora eu perdi o horário, porque, nossa... eu não tenho sorte, aí a gente entra no vitimismo, vai embotando, e aí a gente tem esse processo de procrastinação, e que no fim a gente vai falar assim, eu nem vou tentar nada para mim dar certo, né? Nada do que eu... não vou nem lá tentar fazer uma entrevista de emprego, não vai dar certo, não chega lá, vou perder a hora, tem outros 5 lá na minha frente, eles são melhores do que eu, quem sabe que eles são melhores ou não? Mas é entrar nesses processos. E isso tudo a gente tira da onde? Nosso banco de dados aqui, desse nosso sistema aqui. Isso tudo é energético, gente. É uma loucura. Então, tem que fazer força pra gente quebrar. Adorei. É uma loucura, gente. É uma loucura. Quem nunca passou por esse processo? Todo mundo sabe que é uma loucura. Tem vezes que a gente quer fazer as coisas e é uma loucura. A quinta-feira passada, como que foi? Tenta entrar, tem que entrar, o negócio tá ao vivo, o telefone não funciona, gente, e aí, como é que faz? Aí eu vou e falo, nossa, eu não tenho sorte. Poxa vida, a Soninha entrou, a Gel entrou e eu não entro, meu celular é ruim, mas não sei o quê. Aí depois, sabe o que eu pensei? Eu falei assim, gente, o universo tá falando pra eu trocar o meu celular. Fui lá, comprei um celular novo.
Então, assim, e o que eu tava numa resistência? Porque eu queria comprar um celular lá na Black Friday para me conseguir um desconto, não sei o que é ilusório. A minha questão é que agora o universo está me dando condição de ter um celular hoje, de poder ir lá escolher um celular, porque é que eu estou com resistência de trocar o celular para desenvolver um trabalho, para não gerar ansiedade, para não gerar olha o tanto de coisa, gente, que isso gera. Simplesmente por um processo de resistência. Ellen matou a Paula. Então, Matou a Paula. O simples da vida é bem complicado, gente. Essa frase ela é o simples é entender o funcionamento, assim. Mas ele é complicado quando a gente traz pra gente até identificar e fazer o movimento. Mas olha, tem muita ajuda. As nossas técnicas são excelentes para isso. Então, a gente tá nessa caminhada e tá todo mundo no mesmo processo. Todos nós passamos por isso em alguma coisa. Às vezes não é com se expressar, mas é escrever, ou enfim, a gente tem em vários campos da nossa vida. Nós somos seres que viemos aqui, a gente precisa entender isso. Nós nascemos nessa terra com uma genialidade, com uma capacidade infinita, com habilidades incríveis, e isso é para todos. E quando a gente não manifesta, eu não gosto de falar, por exemplo, né? Não gosto de falar em público. E aí a gente vê que eu sou perfeita, tenho boca, não sou muda, né? Eu consigo me comunicar, e por que é que eu não gosto de falar? Eu tô negando um dom, uma capacidade que Deus me deu, que é me comunicar. Quando a gente traz para essa responsabilidade, a gente já começa a ficar um pouquinho incomodado, já mexe um pouquinho lá no coração da gente. Eu estou negando um dom que Deus me deu, que é de falar. Tem gente que não veio com essa habilidade de falar. E ainda assim se comunica. A Regina colocou assim, que eu acho legal, ver o que o meu sal está escrevendo. Ela falou assim, Stephanie falou isso esses dias no grupo. Às vezes a gente se apega a crenças e se perde da abundância do universo, né? Então, e aí outra pessoa que escreveu, a Ellen estava esperando passar o Mercúrio retrógrado. É pior que você falou isso. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas é legal essas fichas irem caindo, né? A Márcia que falou, Márcia Nascimento. A gente tem que estar ligado nessas coisas, tem, né? A gente está ligado, a gente tem o conhecimento da astrologia e tudo mais, mas é isso que você falou, quer dizer, tudo tem o momento e a hora. Então, assim, se a gente também não acredita que a gente é capaz de manipular o nosso fluxo energético, se a gente pode se harmonizar, foi isso que fez. Fui na mesa, harmonizei a compra, vi a loja que eu ia comprar, vi o preço, fui lá e comprei. Porque, gente, não dá para esperar só Mercúrio retrógrado, nem dá para ficar culpando o Mercúrio retrógrado por tudo que acontece, né? Isso também é uma puta de uma autossabotagem, porque eu estou colocando a responsabilidade até no Mercúrio retrógrado. Né? Então, é o momento da gente se responsabilizar, e foi isso que você fez, pô, tô na merda. Tentei entrar 18 vezes para fazer a minha live, não consegui, eu tomar uma atitude. É o universo. Chuta essa porra do Mercúrio, não posso falar porra, né? Desculpa. Chuta esse amado do Mercúrio retrógrado. Tem gente que diz que eu não sou espiritual porque eu falo porra. Então, uma porra. Eu sou espiritual sim, que se dane. Então, chuta esse Mercúrio retrógrado. Entende? Confia no que o universo está te falando, que você tem uma missão, você tem que cumprir alguma coisa, vai superar os distúrbios e perturbações do ecossistema, os eventos estocásticos, e vai fazer o que você tem que fazer, caceta. Exatamente. Não é? Exatamente. E vai lá fazer. Eu poderia até esperar se eu quisesse trocar e tivesse tudo funcionando normal, mas se não tá, a gente tem que começar a estar no estado de presença. Olha, não tá dando. O que o universo quer me trazer? A gente faz sempre essa pergunta, mas às vezes é difícil a gente trazer isso. Então, isso é até mais fácil quando a gente faz para os outros. O que ele vai querer te trazer? Né? Que lição que esse fato quer te trazer? É muito fácil. Mas quando é pra gente, às vezes a gente fica com mais dificuldade, porque existe uma resistência. Porque às vezes existe uma crença, por exemplo, de um não merecimento. Eu não mereço ter um telefone top de linha. Exemplo.
Pode ser. Aí eu vou procrastinando, o telefone tá caindo. Nossa, meu telefone não tava velho, tá, gente? Mas eu tô falando, a gente fica. Por exemplo, eu me veio aqui na cabeça, eu conheci um casal que eles tinham uma casa muito top. E ele construiu a casa dele toda. Toda, toda, toda. E eles não viajam, eles não fazem nada, eles comem a da horta dele, tudo legal. Só que eles têm condições, assim, isso é tudo legal se não fosse, quando a gente não identifica, não vira um padrão de sabotagem. É uma coisa extrema. Ele não consegue comprar uma roupa na loja para a esposa dele. Eu falo isso quando eu trabalhava em loja, ele sempre ia lá para poder comprar presente. Ele olhava, ele não conseguia porque ele achava o preço caro. Tinha uma casa tipo assim, de quarteirão. E tinha muito dinheiro. Guardando, com medo de faltar. Andava de chinelinho, havaiana, nada contra, gente. Não é isso. Eu tô querendo dizer que quando a pessoa fica tão embotada, ela não vê. Aquela é a única verdade que ele conhece. Tá tão apegada aos medos, né? Às inseguranças e acaba não enxergando realmente o valor das coisas. Né? É como se a pessoa não vivesse dentro de um mundinho ali. Aquela é a única verdade que existe. Olha, eu não posso, eu não sou merecedor, eu não posso gastar dinheiro, porque né, dinheiro é difícil de ganhar. Eu não estou fazendo uma análise dele, mas existem várias crenças aí que a gente chama de crenças limitadoras que fazem esse processo. E a esposa dele era extremamente triste com ele por conta disso. Parece uma historinha, assim, mas era uma verdade. Ela ia lá experimentar. Ele levava ela a experimentar, que no final ele falava, não, vambora. Ela saía com a cara, com os olhinhos marejando, assim, sabe, de tristeza. É uma coisa simples. Uma coisa simples. E aí você vê que nem a possibilidade nem a tristeza da esposa conseguia quebrar aquela resistência que ele tinha daquela dor, porque isso é uma dor. É uma dor que, apesar dele ter toda aquela abundância, né, ter uma casa enorme, ter dinheiro guardado, aquele dinheiro existia para um problema, não para o prazer. Então, sim, isso é um processo de autossabotagem gigante, porque pô, você trabalha, você economiza, você cria um ambiente autossustentável e de repente você não pode ter um prazer de comprar uma roupa, né, de comprar um objeto de decoração para sua casa, porque você tem que viver igual índio, né? E aí você tem toda aquela riqueza, mas você não consegue aproveitar. E aí a gente vê pessoas que às vezes são financeiramente pobres até, mas que você entra naquela casa cheia de vida, a despensa está cheia de comida, a pessoa tem uma abundância muito grande porque ela não está num processo de autossabotagem. Ela está num processo de conexão com a sua própria abundância. E aí ela não culpa ninguém, ela faz o que tem que fazer, né? E ela vai, então, fazer, nesse processo de autorresponsabilização, ela vai conseguir ser feliz. Entendendo que está nela, tudo está nela, tudo está na gente, né? Nada está fora. Sim. A gente faz muito é fácil a gente fazer esse reconhecimento quando a pessoa, às vezes, ela vive os padrões dos pais, por exemplo, né? Às vezes vem de uma... Sim. Vou dar um exemplo. Vem de uma família humilde, aí consegue até se botar na vida, forma, tem uma estrutura financeira boa, mas aí não consegue viver bem, por quê? Porque acho que a família, né? É uma crença de valores aí, que ele tem que honrar aquela vida simples dos pais. Então, fica ali, o dinheiro guarda e fica vivendo também uma vida. Eu já tive contato com várias pessoas que têm esses perfis, isso inclusive na minha família, de pessoas que têm, mas estão sempre falando, eu não tenho dinheiro, não posso, não, tá tudo tão difícil, né? Nossa, crise, não sei o quê. Então, tudo bem, lá no banco tá gordinho. Tá gordinho. Isso energeticamente, gente, é uma autossabotagem danada, porque isso é um processo de escassez, a pessoa vive em escassez. Né? É o processo do potinho, né? O processo do potinho. E isso não é legal, porque quando a gente faz isso com dinheiro, a gente trava também tudo. Amor, alegria, felicidade, paz, tudo entra no mesmo, é energético, entra no mesmo modo escassez. E essa responsabilidade. Tem jeito, tem como a gente auxiliar, tem como vencer isso.
dói, né? Às vezes até se camufla com prazer, mas no final a gente vê que dói para olhar, dói para tratar. Mas a gente consegue. A gente consegue. Então, É isso. é isso. Eu acho que a Ellen falou super bem. Acho que também que a Soninha colaborou bastante, aí deu os seus pitacos. A gente dá uns pitacos na live das outras, né? A gente vai dando esses pitaquinhos e vai trazendo uma pimentinha um pouquinho da gente. Eu achei fabuloso, Ellen, essa abordagem. Não esperava que você fosse trazer nessa linha, achei bem interessante. Acho que fez a gente refletir de uma forma diferente até do que a gente acabou introduzindo na outra semana. Eu e a Sônia aqui, né, no nosso pois é. No caldo, você fizeram lindamente. Mas adorei os ganchos, né? Vários insights aí para os atendimentos, né? E um despertar de novos olhares também para alguns processos. É muito gostoso esse ponto de vista diferente, né? Do mesmo assunto que a gente começou a abordar na outra semana. Mas totalmente diferente. Totalmente diferente, exatamente. Diferente, agregou super, né? Hoje a gente trabalhou bastante essa questão do conceito da resiliência, que eu acho, e eu fico incomodada, eu sou muito ligada à parte da gênese da palavra, né? Então eu fico muito incomodada quando as pessoas usam as palavras que têm um sentido X, usando como um sentido Y. Outra em um conotação. A gente é muito pouco, né? E eu falo que a resistência é a teimosia. Trazendo para um contexto bem simples. Exato, exatamente. Mas a gente às vezes não tem saber que está se prejudicando. É esse que é o foco. A gente parar, se analisar, se perguntar. Eu sou mesmo assim? Eu realmente não gosto disso? Essa é o movimento de fazer as pazes com você, se entender, se conhecer. O que a Soninha falou, se conheça. Entenda qual é a sua verdade. E se não tiver congruente, aí já tem uma sementinha para ser olhada. É hora de se colocar em movimento, né? Tentar novas possibilidades, rever as suas crenças. Eu fico encantada em como os assuntos vão se linkando, né? A gente falou ontem na aula das crenças e aí veio o assunto e tá tudo linkado, tudo dentro do mesmo bolo, né? Então, é um crescimento gradativo. A gente vai acrescentando, né, nessa receita novos ingredientes aí. É muito gostoso esse processo todo. E eu queria, aproveitando esse gancho, Soninha, eu queria agradecer aos alunos do Terapeuta Master pelos feedbacks que estão sendo dados, pelo carinho que está sendo direcionado para nós três, né? A gente está ainda no começo, a gente está no primeiro mês de aula e a gente já vê uma aderência e um processo assim de transformação, de iluminação, que eu digo iluminação não no sentido búdico, né? Mas uma iluminação de trazer luz a questões que às vezes as pessoas estavam meio embotadas, né? E, de repente, elas estão sentindo um processo de revitalização para continuar. E eu queria agradecer a todos os alunos, agradecer a todo o feedback, porque é isso que faz a gente continuar, é isso que faz a Ellen querer continuar, a Soninha querer continuar, a mim, né? A gente fica com muito ânimo, muita vontade de fazer mais e melhor, porque vocês nos dão esse retorno, esse feedback. Então, aquece o coração. Eu queria agradecer muitíssimo. Terça-feira que vem a gente está de volta com a live comigo, que é a live do Terapia em Ação. Quinta-feira a gente tem a live do Ressoar, né? Que tem, então, vem de novo assim o time. O trio Parada Dura, né? Cobra, jacaré, elefante, eu não quero nem dizer quem é o elefante. Isso bem, gente, tá me deixando rabuda, Senhor da Glória. Tem que emagrecer. Mas, enfim, a gente, Valdete falou, já que ninguém gosta do palavrão, eu vou chamá-las de aspodonas. Que delícia isso. A história do palavrão, ela tem justificativa, né? Oi?
A história do palavrão, ela tem justificativa pelo âmbito energético, né? Porque tudo é intenção. Então, se você fala um palavrão com uma intenção amorosa, a intenção equivale. É isso que a gente está falando. Quer dizer, às vezes você fala assim, querida, já oi, querida, amore, a pessoa está te chamando de filha da vaca, do pasto, do não sei o quê. E é isso, gente. Tudo é energia. Vamos sair da religiosidade, do misticismo, vamos vir a gente, né? E vamos entender que tudo é o coração. A Ellen fala muito disso, da intenção do coração, tá? Então, tudo é a intenção do coração. Pode falar. Tem uma coisa que é tão importante, assim, que eu acho que vale a pena. Eu sempre falo muito nisso, né? Quando a gente ainda está preocupado com essa coisa do que o outro está fazendo, a gente está ainda no julgamento, a gente ainda não está com condição de olhar para a gente. Porque quando a gente olhar para essa pessoa, começar a olhar para ela, vai sair. Vai estar no ofurô? No ofurô. Aquele conhecido, né? A pessoa, porque ela não quer olhar para o dela. O que faz a gente olhar para frente é não querer olhar para a gente. Quando a pessoa tá bonita, não é que ela fica, ela é até narcisista. Eu gosto de ficar se olhando, sou bonita, se olha no espelho, né? Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito que eu? Mas quando a gente não tá em paz, a gente fica olhando para o outro. Julgamento, ego puro, desequilibrado. Então, essa conotação da gente também trazer isso pra gente. Tô olhando demais o do outro? Tô avaliando demais o do outro? Como é que tá o meu? Deixa eu ver como é que tá o meu aqui. Isso é um processo de autossabotagem. Eu boto o foco no outro e esqueço de olhar pra minha bunda, que é essa bunda que eu tenho que cuidar, né? E aí é descoberta, né? Eu me distraio, né? Eu me distraio vendo a paisagem, cuidando da vida dos outros. Aí eu me distraio cuidando da vida dos outros e esqueço de cuidar de mim, né? Aproveito essa questão de olhar para o outro, jogo toda a minha raiva de ser uma frustrada, de ser uma pessoa, né, que não realizada, em criticar o outro, né? Então, a gente tem que quebrar vários paradigmas. Aqui nós somos 3, cada uma com a sua personalidade. Se as pessoas não entenderem que essa é a era do não guru, essa é a era de gente que faz, de gente que se assume, de gente que olha para sua sombra, de gente que se reconhece exatamente no patamar que está, e aí sim vai fazer sua caminhada de autoconhecimento, de caminho para a iluminação. Se a gente não olhar para isso como uma realidade gritante, a gente vai ficar empacado. Porque a resiliência, que é o processo que te leva à mudança, é receber todos esses estímulos desse ecossistema louco que é viver no planeta Terra, e não me diga que não é louco, e que não dá para... Quando você bate com o dedinho, gente, na quina da cama, o que você fala? Você fala né? Você fala TQT. Você não fala, ai, meu dedinho, bateu meu dedinho. Não, você joga logo um palavrão, né? Gratidão. Gratidão, bati o dedinho. Gratidão, bati o dedinho, com licença. Ai, que delícia. Vamos ser gente, né? É a era do não guru. Vamos ser ser humano. Vamos viver, né? A pessoa tá puta que pariu, porra! A excelência tem a gente não olhar para o lado. Eu aprendi isso essa semana com a Denise. Ela falou que no yoga, quando você começa a olhar o movimento do lado, você já perdeu a perfeição, a oportunidade de alcançar a perfeição. Tá olhando? Sim. Então, o tapetinho do lado é o tapetinho do lado. O meu é aqui, só aperta o botãozinho. Concentração total, né? E outra coisa, não é imitar os outros, porque se eu falo assim, a Helena não fala assim, a Sônia não fala assim, cada uma fala do seu jeito, e aqui não tem fábrica de empada nem coxinha, gente. Terapeuta master é para quem quer se assumir como é. Seja você, mesmo que seja estranho e bizarro, mas seja você, seja autêntico, né? Seja autêntico. Isso vai fazer com que você seja uma terapeuta foda, um ser humano foda, uma mãe foda, um pai foda, tudo foda. Eu adoro falar foda. Então é isso mesmo, entendeu? Isso, você tem que ser autêntico. A gente tem que buscar essa autenticidade, né? Isso é o nosso diferencial. E eu agradeço, eu sou grata muito por ter essa equipe maravilhosa, por ter Soninha, que é um espetáculo, Ellen. E quando a gente começou a trabalhar e que eu convidei vocês para o trabalho, foi porque eu conheci
a despeito de todas as dificuldades, de todas as possibilidades de bloqueios, uma sede e uma fome de se transformar, né? Porque isso, a gente tem que andar para frente, nessa sede e nessa fome de se transformar. Tanto a Sônia quanto a Ellen enfrentaram bichos terríveis dentro do consultório. Memórias, dores, eu tenho vontade até de chorar, eu me emociono de ver a transformação, tudo que vocês viveram e os seres humanos foda que vocês são. Vocês me orgulham pra caralho, entendeu? Então, é isso, gente. E eu desejo isso para todos os alunos do Terapeuta Master, que a gente possa ter essa energia, essa emoção para mudar de vida. Não é para ficar, cara. O meu marido, graças ao universo, que você é vida, porra. Esse é o meu marido, né? Então, essa energia de ser, essa força, essa potência, te amo, amor. Essa potência para a gente se transformar, não é para transformar o outro, né? Mas a gente pode ser agente de mudança, a gente pode ser potência, a gente pode ser bomba no nosso espaço terapêutico. E eu vejo vocês como bombas de amor, de libertação e de alegria, e vocês vão replicar isso cada vez mais, já estão fazendo, e no Terapeuta Master também. E essa é a turma que a gente tem, uma turma de gente foda, que não está preocupada em encrenca, em ziquezira, em disputinha de poder, não. É gente que sabe que é único, mesmo que seja estranho e que seja bizarro. A Regina falou, puta, que orgulho dessa minha terapeuta. Regininha tá soltando os palavrão, gente! Muito bom, eu tô muito feliz de você. Gente, ela tá desentupindo o caninho. Tá todo mundo desentupindo os canos, botando tudo pra fora, e vamos junto nessa... E é isso. Vocês me emocionam. Obrigada, gente. Vocês me emocionam muito. Vamos lá? Obrigada, seja você, boa noite. Mesmo que seja estranho, seja bizarro. Sejam felizes. Beijo.